Não. Beleza. Falou, agora tá gravando. Falou então, vamos começar. Pedir pra vocês deixarem no mudo aí, por favor. A gente vai entrar no terceiro capítulo dessa série, né? Que a gente vai falar do mês de março. E o foco da aula de hoje vai ser sobre entrando na Terra Prometida. A gente vai abordar a entrada do povo na Terra Prometida. Porque no mês de março a gente leu sobre... leu Josué, Juízes, primeira, e a gente está em 2 Samuel, não é isso? Quem está acompanhando aí. E então a gente já está entrando no período dos reis. Só que a gente, para não ser muita coisa e um pouco distoante, a gente vai focar na parte da entrada do povo na Terra Prometida, em Josué e Juízes, basicamente. E no mês seguinte vocês vão abordar mais, a gente vai abordar mais a questão dos reis de Israel. Aí o que acontece? Hoje, então, a gente vai, resumindo assim, a gente vai começar falando sobre a palavra é viva, né? A gente fazer uma reflexão rápida sobre aquela escritura de Hebreus 4. Depois a gente vai falar sobre a importância de uma visão panorâmica da Bíblia, da nossa leitura das escrituras, e fazer uma breve revisão. E depois a gente vai entrar em Josué. Em seguida a gente vai falar sobre narrativa, trama e contexto, algo muito importante na nossa leitura da Bíblia. E por fim a gente vai fechar falando Juízes. Vamos falar tudo de uma forma rápida e tal, para dar tempo de todo mundo, para a gente poder explorar as coisas e tudo mais, a gente não se atrasar para o culto, e porque talvez a gente abrir para uma rodada de comentários e perguntas. Primeiro, eu queria pedir, por favor, Sr. Djalma, você pode, por favor, ler essa escritura clássica para a gente? Eu não estou ouvindo, talvez esteja no mudo, se estiver falando. Eu não estou vendo, gente, então... Assim... Qual escritura, Rômulo? Essa aqui que está aqui. Ô, Wagner, você pode ler, por favor? Que está aqui na tela. Qual escritura? Hebreus 4:12, que está aqui na tela. Vocês estão vendo, não estão? Rômulo, não tem escritura na tela. Uai, vocês não estão vendo? A minha tela? Estava na tela agora que saiu. É que se fosse... Estava aparecendo, só agora que saiu. Tá. Mas estava aparecendo sim. Tô voltando aqui. Tá. Agora Jujimar, você pode ler pra gente então, por favor? Rômulo, tá me ouvindo? Tô ouvindo, seu Djalma. A palavra é viva, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Muito obrigado, amém. A escritura é poderosa, né? A gente conhece ela, todo mundo aí tá afiado com essa escritura, dos nossos estudos de palavra. E esse estudo de palavra ele é muito poderoso, ele é muito bacana, né? E essa escritura é muito clássica, a gente estuda muito ela. Só que uma coisa que é importante a gente ter o entendimento é que, eu não sei se vocês já falaram isso, replicaram, eu já ensinei pessoas, já li essa escritura e disse que a palavra de Deus é viva e que cada hora que eu leio a Bíblia, eu entendo uma coisa diferente. Eu li a escritura há 10 anos, eu entendi uma coisa, hoje eu leio e entendo outra coisa. E quando a gente fala isso, a gente pode estar querendo dizer, explicitamente ou implicitamente, que a Bíblia ela está mudando de objetivo com o passar do tempo, que a escritura ela está mudando de propósito com o tempo. Só que isso não é verdade. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Por quê? Porque o que o texto está dizendo, e você vê o contexto de Hebreus e tudo mais, é que a palavra de Deus é algo, a palavra do Deus vivo é viva, ela não é morta, ela não é sem eficácia. É uma palavra que tem eficácia até hoje, que ela atua nas nossas vidas. E é o que o manual diz. E óbvio que a gente pode ler a Bíblia, as Escrituras, hoje, entender umas coisas, e na semana seguinte, no mês seguinte, a gente ter um outro aspecto da Escritura que nos chama um pouco mais de atenção, mas a gente não pode achar que o autor, quando escreveu a carta de Hebreus ou qualquer outro texto das Escrituras, não teve um objetivo ao escrever aquele texto. Todo autor tem um objetivo quando escreve.
Se a gente escreve uma mensagem, uma receita de bolo que deve fazer, ou filho, não esquece de estender a roupa. Você tem um objetivo, você não quer que aquilo dali tenha uma outra interpretação, você quer a interpretação que o autor deu. Então, a gente não pode achar que, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que buscar saber o que o autor quis dizer quando ele escreveu aquilo. A gente não pode se iludir de que, qualquer hora, a Bíblia, por ser um livro poderoso e divino, que ela quer dizer 1000 coisas ao mesmo tempo. Né? A gente não pode, a gente tem que ser muito sério com isso, para entender o que realmente Deus quis dizer através daquela escritura, através daquela pessoa que escreveu. Tá bom? Então, isso às vezes é um mau entendimento que a gente tem sobre essa escritura, e a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado na forma como a gente lê a Bíblia. Eu queria fazer agora uma pergunta rápida. Quem tem assistido aos vídeos do Bible Project? Deixa eu voltar aqui. A gente tem a parte das leituras em si das escrituras, né? Mas também tem os vídeos que estão lá nos comentários. Vocês têm assistido? Legal. Viviane, a Vera, meu pai aí, uma galerinha falando aí, Marie, a Sônia, Samuca. Legal. Legal, uma galera aí tem visto. Por que esse... Eu tenho visto. Legal, Laura, obrigado. Por que é importante esses vídeos? Para contextualizar. Obrigado, Ossi. Para contextualizar a escritura. Bacana. Mais alguém? Não? Beleza. Então, para contextualizar, né? Quando a gente lê um texto isolado, a gente não consegue perceber, é muito difícil para a gente, leitores leigos, né, que não tiveram uma formação, ou que a gente não está acostumado com a literatura judaica, a literatura hebraica, um texto que foram escritos há 2.000, 3.000 anos, entender como aquilo ali aconteceu. A gente não entende, a gente não conhece os locais onde aqueles textos foram escritos, a gente não conhece os povos, a gente não conhece os costumes, a gente não entende a literatura, a forma como eles escrevem, as comparações, as estruturas literárias. Então, isso, para nós, leitores leigos, é muito complicado a gente conseguir extrair com profundidade a totalidade do que o autor quis dizer. Então, quando a gente tem recursos externos que nos ajudam a ter noção panorâmica, ajuda muito, né? Facilita muito o nosso trabalho. E a gente não pode ler, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, ter uma visão isolada, desconsiderando todo o restante da Bíblia, quando a gente lê um determinado texto. Se a gente faz isso, a gente tem um grande problema, porque a gente pode tirar interpretações, conclusões a respeito de um texto, de uma história específica, que são erradas. E a gente precisa, como cristãos, como discípulos de Jesus, e a Bíblia nos chama isso, a manusear bem a passagem, a manusear bem a palavra de Deus. Para a gente não se auto-enganar e não enganar outras pessoas inconscientemente com o que a gente está falando. Então a gente precisa ser sério nos estudos. E o que eu queria encorajar é que a gente está acostumado a ler a Bíblia nos nossos tempos com Deus, pegando a Escritura, um capítulo, e desmastigando versículo por versículo. E vai lá e escreve o que ele quis dizer com essa palavra, e vai para outra, e vai, mastiga e rumina aquele texto. Mas aqui a ideia de você ler a Bíblia toda em um ano não é para a gente fazer essa mastigação tão detalhada do texto. A ideia é a gente entender o contexto da Bíblia, a gente conseguir ver a Bíblia de maneira mais ampla. Então, não vai dar para detalhar versículo por versículo, palavra por palavra, não vai dar. A gente precisa entender, e é o objetivo, não tem problema. Um ano da nossa vida a gente se dedicar para ler um pouco mais a Bíblia dessa forma, tudo bem, não tem problema a gente não ficar sendo minucioso, mas é importante a gente entender o contexto, entender os povos, entender para onde é que o povo foi, o que aconteceu antes, quem é o fulano, quem é o beltrano, onde é que eles estão, qual é a cultura daquele local, porque a gente entendendo isso, a gente consegue estudar mais profundamente o texto. Então, por isso, eu recomendo muito, muito, muito assistir os vídeos do Bible Project. Não só os que estão na lista, mas todos do canal. Caiam dentro lá, é muito bom, ajuda bastante a gente.
Vamos entrar agora em Josué. E antes disso, vamos fazer uma revisão rápida aqui. A imagem distorceu um pouco. Mas o que a história falou até agora? Deus ele fez uma aliança com Abraão, né? Na verdade, antes disso. Teve lá Adão e Eva, veio a fruta, e Deus fala assim, puxa, tem as questões das consequências do pecado, e ele fala para Eva, você vai ter um descendente que vai pisar na cabeça da serpente, e a serpente vai comer o seu calcanhar. Isso era uma profecia a respeito do Messias, que ia aparecer lá na frente. Mas era um descendente de Eva, né, que ia sair da linhagem dela. E aí, alguns capítulos depois, entra na história de Abraão, que é o pai de quem vai vir esse tal descendente. Deus faz uma aliança com ele, uma aliança com a nação de Israel. Lembrando que quem é Israel? Israel é o nome que foi dado a Jacó. Jacó é o terceiro da linhagem de Abraão, e ele tem o nome alterado para Israel, que é o pai dos 12, um deles lá era José, né, que a gente fez a série e tudo mais. Eles vão parar no Egito, e muito tempo depois, 400 anos depois, que o Brasil tem um pouco mais disso de existência, para a gente ter uma noção de perspectiva, 400 anos de escravidão, Deus chama Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. Eles vão para o deserto, passam 40 anos lá, a gente conhece bem a história, e aí eles, assim que estão prestes a entrar na Terra Prometida, Moisés ele tinha pisado na bola com uma coisa, e Deus falou, Moisés, você não vai entrar na Terra Prometida. Você só vai ver de longe, mas você mesmo não vai entrar. E aí ele passa a bola para Josué. Josué assume a responsabilidade de coordenar e liderar o povo. E a gente não vai entrar nos pormenores do texto, tá? Mas a gente vai focar aqui em um dos pontos, talvez mais difíceis da gente entender sobre o livro de Josué, e talvez até da Bíblia e do Antigo Testamento, que é o fato de que Deus mandou matar. Por que Deus declara guerra? Eu vou ler aqui uma escritura. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Josué, capítulo... que eu esqueci de pedir para a Nadine colocar. 6, versículo 20. Só para a gente entender um pouquinho. Quando soaram as trombetas... Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela viam. E o livro de Juízes, a gente que leu, Josué, é um livro que esse tipo de frase está muito presente. A gente vê Deus mandando matar, exterminar completamente povos, cidades. E a gente às vezes passa batido por esse tipo de texto como história, mas isso traz uma questão muito séria, porque ajuda a formar na nossa mente uma ideia de que há um Deus no Antigo Testamento e há um Deus no Novo Testamento, e eles são diferentes. E mais do que isso, esse tipo de escritura, e o livro de Josué, em muitos aspectos, ele acaba usado por ateus para dizer e embasar que Deus, a teologia, que Deus não, para combater a teologia, para combater a existência de Deus. Por quê? Porque, poxa, se você acredita num Deus bom, como é que ele é mau, mandando matar pessoas, entre aspas, inocentes? Então, esse é um tipo de desafio literário e teológico que a gente se encontra quando lê um texto como esse. A gente precisa estudar e entender ele para, na nossa leitura, para a gente entender o que estava na mente de Deus, o que estava acontecendo no povo com o contexto. Então, vamos lá. O primeiro ponto que os vídeos do Bible Project abordaram é a questão de por que os cananeus. E antes da gente entrar nessa aqui, eu queria ler uma outra escritura que fica em Gênesis. Essa aqui eu vou
É isso que eu mesmo vou ler, que está aqui no meu celular já. Quando o próprio Deus está fazendo aliança com Abraão, olha só o que ele diz em Gênesis capítulo 15, versículo 16. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para cá, pois eu não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. O que está acontecendo? Por que os cananeus, por que os amorreus, por que os jebuseus? Naquela região de Canaã, tinha um povo, na Terra Prometida, tinha um povo que, quando Deus está falando com Abraão, lá atrás, ele está dizendo que aquele povo vai ficar tão corrupto moralmente que eles vão precisar ser castigados e exterminados. É um povo que ia entrar numa questão de corrupção moral muito, muito, muito séria, mas que ainda não era, eles ainda não estavam tão maus moralmente quando Deus está falando com Abraão. Então, o que acontece é que os israelitas, eles são usados como um instrumento de justiça divina na terra de Canaã. Ah, mas, poxa, como assim maus moralmente? Vamos ler algumas escrituras para a gente entender um pouco como que era esse povo. Levítico 18, a gente vai ler bastante texto agora, só para vocês terem noção. Em Levítico 18, Deus está falando para Moisés o seguinte: diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Ou seja, o que está acontecendo lá em Canaã? Não sigam as suas práticas, pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam os meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. O que estava sendo praticado lá em Canaã? Ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Não desonre o seu pai envolvendo-se sexualmente com a sua mãe. Ela é sua mãe. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai. Isso desonraria seu pai. Não se envolva sexualmente com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe. Tenha ela nascido da mesma casa ou em outro lugar. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho, ou seja, sua neta, ou com a filha da sua filha. Isso desonraria você. E aí ele vai falando sobre sexo com tio, sexo com tia, com neto, com um monte de... até com questão de animais, de zoofilia, né? E ele entra: não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profanem o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. E em Deuteronômio, só botei como acréscimo aqui, ele diz, se referindo ao mesmo povo de Canaã: ao adorarem os seus deuses, eles fazem todo tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia, como queimar seus filhos e filhas no fogo, em sacrifício aos seus deuses. Voltando para Levítico: não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que eu vou expulsar da presença de vocês. Até a terra ficou contaminada, e eu castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou os seus habitantes. Mas vocês, Israel, obedecerão aos meus decretos e às minhas leis. Nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente entre vocês farão nenhuma dessas abominações, pois todas essas abominações foram praticadas pelos que habitaram essa terra antes de vocês. Por isso a terra ficou contaminada. E, se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará, como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações, aqueles que assim procederem, serão eliminados do meio do seu povo. Obedeçam aos meus preceitos e não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês, nem se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Uou! Então, por que os cananeus, né? Vindo aqui para baixo. Porque Deus, mais uma vez, ele estava usando o povo de Israel como um instrumento de justiça. Porque eles não eram, o povo cananeu não era inocente moralmente. A corrupção moral, tanto sexual quanto de sacrificar em total queima, eles eram um holocausto de crianças, de seus próprios filhos. Deus ele não ia permitir que aquele tipo de prática permanecesse. Por isso que a guerra era específica contra aquele povo. A gente vai ver um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Uma outra questão que surge é, puxa, Deus é um Deus genocida? Ou seja, ele mandou exterminar completamente um povo?
exterminar completamente uma nação, porque a gente leu lá logo no começo, né, em Josué capítulo 6, que não sobrou nenhum ser vivente, homens, mulheres, crianças, tal. E só que o que acontece é que, e é uma dificuldade nossa, leitores modernos, pós-modernos da literatura hebraica, é que a gente não entende que os judeus eles se comunicam até os dias de hoje com muitas hipérboles. O que é uma hipérbole? Hipérbole não é uma mentira, é uma figura de linguagem, que é uma linguagem de exagero. Deixa eu voltar para cá. Hipérbole é uma figura de linguagem de exagero. Como é que acontece? Eu estou morrendo de fome, eu estou morrendo de sede. Eu não estou, de fato, morrendo de fome, quando eu falo isso necessariamente. É uma forma de expressar mais intensamente aquilo que eu estou sentindo. Eu estou com muita fome. Eu já falei 1 milhão de vezes para você não fazer não sei o que lá. A gente não falou necessariamente 1 milhão de vezes para a pessoa fazer isso. A gente está exagerando um fato para que o interlocutor entenda o que eu, como pessoa que estou dizendo, o que eu estou querendo dizer. É isso que a gente faz. Então, da mesma forma, os judeus, eles até os dias de hoje falam assim. Eu vou até colocar aqui rapidinho, eu vou pedir para depois, Samuca, se você puder colocar no grupo da leitura da Bíblia, esse podcast. Isso aqui é um podcast que fala sobre esse tema. Deus mandou matar, e ele explica um pouco melhor todos esses pontos que a gente está trazendo. É muito bom, vale muito a pena ouvir se tiver interesse. E lá ele faz uma ilustração de que, puxa, se você vai ler uma notícia, como é que a notícia fala? Morreram 5 pessoas num acidente de carro. É assim, e tá ali, às 11h35 da manhã. E aí, mas se você vai ver um rabino falando, ele faz uma ilustração que é tipo, o rabino fala, rapaz, eu tava lá andando, parece o Almir dizendo, sabe? Rapaz, eu tava lá andando e num sol de rachado do alto do meio-dia e não sei o que lá, e veio uma colisão e 2 carros a 200 km por hora se colidiram de frente, e foi criança para um lado e foi corpo para o outro, braço para um lado e sangue por tudo quanto é canto e não sei o que, parecia o apocalipse, era Deus fazendo um extermínio daquele bando de pecador. O Almir falando, sabe? Aquelas histórias do Almir. bem parecido, lembra isso. Era assim que eles falam, é uma linguagem de um povo, né? A gente não pode, como leitor ocidental, ler às vezes ao pé da letra algumas questões, pra você entender, isso é difícil, e por isso a gente precisa de ajuda, e cair dentro de estudar. Tá, então era uma linguagem exagerada, e por que a gente fica confirmado que era uma linguagem exagerada? Deixa eu voltar aqui e compartilhar a tela. Não quer dizer que é mentira, não é mentira. Tem ali um fato que está sendo narrado, só que a forma como está sendo narrado esse fato é exagerado. E como é que acontece isso? Ó, se você vai ver vários lugares, vários trechos, ele fala que não sobrou nenhum ser vivente. Mas logo depois, alguns capítulos depois, o povo está ali de novo. Voltou para a Terra. Uai, como assim? Nasceu mais gente? Não tinha exterminado todo mundo? Então, não é o ponto de que todo mundo foi exterminado. E uma outra coisa também é que foi demonstrado em vários trechos do próprio livro de Josué que os cananeus podem e se converteram ao Deus de Israel. Eles viraram judeus, né? Então Deus, que é o que de fato Deus queria, né? Que eles se arrependessem de seus pecados. Então isso aconteceu também em vários momentos. Então Deus não... essa questão do genocídio é uma questão complicada. A gente precisa entender essas questões literárias. E o terceiro e último ponto, por que Deus declarou guerra, né, é que isso foi um momento único na história. Deus não fala para a gente declarar guerra contra povos, contra grupos que são pecaminosos, tipo, moralmente corruptos. Não é isso que acontece. Na verdade, você vai ler Deuteronômio 20, Deus ele chega para o povo e fala, com os cananeus, com os povos daquela região, vocês passam a faca. Acaba com eles, realmente, ali a questão moral tá braba, tá realmente muito complicado. Não tem jeito, aquele povo ali não tem jeito. E precisa ser exterminado. E olha, abre o olho, se vocês forem mais, vai acontecer o mesmo.
E parênteses, a gente sabe que é o que aconteceu. Mas tudo bem. Mas com todas as nações em volta, vocês busquem a paz. Não entrem em guerra. Tentem fazer acordos de paz ali e tal, fazer na diplomacia. E caso não consigam na diplomacia, sitiem a cidade, fiquem em volta dela e tal, mas não entrem em guerra, evitem entrar em guerra. Em último caso, entrem em guerra. Mas e aí sim a gente consegue perceber a intenção de Deus com o povo, com a forma como lidar com os povos ao redor. Então aqui são alguns dos argumentos, das questões para a gente entender de que do porquê dos cananeus, né? E do porquê Deus declara guerra, porquê Deus mandou matar. E aí, ao fim do livro de Josué, vamos pular, né, o resto da história. Ao fim do livro de Josué ele faz um discurso. Ele relembra a aliança que Deus fez com o povo e tal, e fala, olha, se vocês forem fiéis a Torá, vocês vão ter vida, vocês vão ter bênçãos, vocês vão ser prósperos nessa terra e tal, e tal, 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 tal. Mas se vocês forem infiéis, a terra vai vomitar vocês, assim como vomitou os cananeus. Então, e aí? O que é que vocês vão fazer? Esse é o ponto. Então, o livro de Josué, ele termina assim. Josué, ele anuncia e dá duas opções. O que vocês vão seguir? E aí, a gente entra no livro de Juízes para entender como foi que o povo reagiu a tudo aquilo que aconteceu. Mas antes de a gente entrar no livro de Juízes, vamos fazer um break para falar sobre narrativa. Narrativa é um gênero literário que deve ser lido de maneira diferenciada de poesia e prosa. Na aula anterior, de fevereiro, Salomão falou sobre a questão de prosa, a questão de poesia, né? Que tem ali em livro de lei, tudo mais, prosa principalmente na parte de Levítico. Mas em narrativa, a maior parte da Bíblia, 43% aqui, não a maior parte, mas uma boa parte da Bíblia é no formato de narrativa, que são histórias. E a gente está mais acostumado com esse tipo de literatura. Mas ainda assim, a gente precisa ter alguns cuidados quando a gente lê uma narrativa. Toda narrativa, toda história, ela tem uma trama. O que é uma trama? É a forma como os acontecimentos são dispostos. Primeiro mostra o personagem vivendo uma vida comum, e aí ele é chamado para uma aventura, e aí a tensão ela começa a crescer, chega no clímax da história, acontece um desdobramento e há uma resolução do conflito que surgiu lá atrás. Essa história, é a história toda, do começo ao fim. É assim que ela é desenvolvida, é a trama da história. Só que o que acontece se a gente ignora o contexto em volta? E a gente lê um quadro isolado? A gente perde o objetivo daquele texto, daquele trecho da história, daquele capítulo, no restante da história. A gente não entende o todo, né? A gente pode tirar conclusões precipitadas. E, infelizmente, isso acontece o tempo todo na Bíblia, principalmente se a gente lê a Bíblia apenas aquilo que a gente falou lá atrás, descrevendo e disseminando, dissecando cada versículo, cada palavra. Nos tempos que a gente aprendeu a fazer isso, isso é importante, isso é legal. Mas se a gente não sabe o todo, o contexto, a gente corre muito risco de fazer interpretações equivocadas, porque a gente não sabe o evento que aconteceu antes e não sabe o que aconteceu depois. Não sabe o livro que estava antes e não sabe o livro que vem depois. Então, esse tipo de recurso do Bible Project, dessas nossas aulas, são muito importantes para isso, para a gente entender como a história se arranja. Então, vamos dar um exemplo do próprio livro de Juízes agora, que a gente vai entrar daqui a pouco. A história de Gideão é uma história bem famosa, e não sei se vocês lembram, mas ele fala, eu quero saber se você é mesmo o nosso salvador, se você vai mesmo me salvar através da minha mão. Então, eu vou fazer aqui um teste com você, Senhor Deus. Vou colocar aqui uma lã, e se tudo em volta estiver molhado e ela estiver seca, eu vou saber que você é Deus. Aí acontece isso. Aí no dia seguinte, se tiver o contrário, a lã estiver molhada e o resto todo seco, aí eu vou saber que você é Deus. E aí Deus vai lá e faz de novo. E aí e ao longo da história de Gideão, ele faz vários testes. Mas aí, então, a gente, quando vê esse tipo de coisa, a gente pode achar, a gente lê
alguns capítulos, um capítulo conta essa história, a gente pode achar a interpretação lá no nosso caderninho de tempo com Deus. A gente precisa fazer testes a Deus, a gente precisa perguntar para Deus qual é o objetivo dele, e fazer, Deus, se você fizer que esse copo ele vire do meio do nada, aí eu vou saber que você quer que eu aceite tal emprego, ou que eu faça tal coisa. E é assim que a gente pode interpretar essa escritura. Só que a gente ignora o fato de que esse texto ele está em meio a uma trama e que, na verdade, Gideão é chamado, ele se acovardou em vários momentos, e ele foi colocando Deus à prova em vários momentos, até que chega na história que a gente falou agora. Aí depois disso, o que Deus faz? Deus vai testar Gideão. Deus vira e fala, não, você ficou me testando agora há pouco, agora eu que vou te testar. Você que tem um exército gigante, diminui. Não, tá muito grande ainda, diminui de novo. E aí você vai ver agora se eu sou mesmo Deus. É isso que a história de Gideão está mostrando nesse ponto. Se a gente vê o todo. E aí Deus vai e usa Gideão com as trombetas e tal, e o povo é exterminado. Então essa trama de Gideão que a gente vê. Mas ainda isso aqui não é o todo da história. E a gente tem que estar atento lá quando a gente lê, porque Gideão depois ele mata companheiros israelitas, ele mesmo passa a adorar outros deuses e etc. Mas, enfim, o livro e a própria história de Gideão, ela está ao lado de várias outras histórias, como a de Débora, de Sansão e tal, que formam um livro de Juízes. E o livro de Juízes, ele está dentro de uma história que é a história da Bíblia toda, que começa lá em Gênesis e vai até Apocalipse, onde o clímax da história é a cruz e a ressurreição de Jesus Cristo. Então a gente precisa entender, gente, eu estou reforçando muito isso porque eu acho que é o mais importante, né? Porque é o porquê da gente estar fazendo esse estudo da Bíblia toda. Não é só para a gente ler a Bíblia toda, né? Mas é para entender como os livros eles se comunicam uns com os outros. E o livro de Juízes ele está aqui em algum lugar, tá? Ok. Agora sim, vamos entrar no livro de Juízes. Vamos lá, 15 minutinhos. Qual é o objetivo do livro de Juízes? Alguém lembra? Qual o objetivo do livro de Juízes? Que queira falar aí? Que é difícil. Eu não sei você, mas... eu cresci na igreja. E eu lembro de ouvir sobre a historinha do grande herói Sansão. Dele forte e dando mata-leão no leão e não sei o que, o outro lá com um urso e com um povo e como um cara legal. Ou a história de Gideão mostrando o grande poder de Deus. São histórias bacanas, mas o livro de Juízes é um livro tenebroso quase. Ele narra quase uma história de terror. Quando eu li ele todo pela primeira vez e eu cheguei na história final, eu não sei se vocês lembram, que fala tipo de abuso sexual, fala de destroçamento, de uma guerra civil, é uma cena horrível que o livro narra. Não é uma historinha de criança, aquilo dali. E julgar as questões do povo. Obrigado, Vera. A gente vai explorar um pouco, então, para a gente entender o todo do livro. A gente lembrou que Josué tinha acabado de fazer o chamado, o que vocês vão seguir. E a gente vai ver, então, como é que o povo seguiu. Juízes, quem são os juízes? Juízes não é o que a gente está acostumado a ver, que é o cara lá do STF, ou Moro, ou sei lá quem, que vai pegar a lei e vai falar se o cara está seguindo ali ou não, e aprovar, sentenciar. Não é isso. Um juiz ali, esses juízes, eles são líderes políticos do povo, que são usados para libertar o povo de algumas opressões e encarar e enfrentar esses povos, os cananeus, que ainda estavam na terra, mesmo tendo sido exterminados completamente, como a gente tinha lido antes. Então eles são usados ali nesse período. Então são os líderes do povo, né? E aí, vamos seguir, Vini. Então, isso que são os juízes, tá? Que a gente está lendo. Qual é o ciclo que a gente percebe o tempo todo no livro de Juízes? O povo peca, ou há alguma questão de pecado, eles acabam sendo oprimidos por causa desse pecado, eles se arrependem, Deus leva chama algum juiz para levar a libertação, isso acarreta...
Eu não estava transmitindo aqui. Obrigado, Chu. Então, qual é o ciclo de Juízes? Que, na verdade, é o ciclo da Bíblia, né, gente? E nosso também. Mas, vamos lá. O povo pecou, e aí, por causa disso, eles acabavam sendo oprimidos por algum povo da região. Eles se arrependiam, e aí Deus levantava algum juiz para libertá-los. Aí, depois da libertação, eles ficam em paz. Só que aí eles começam a ficar de olho no pecado de novo e pecam de novo. E aí esse ciclo vai voltando e é uma espiral para baixo, uma espiral moralmente que vai se corrompendo cada vez mais ao longo do livro. A gente percebe isso muito claro na estrutura que o livro tem. E tem esse bloco bem no meio do livro, né, que é a corrupção dos juízes de Israel. Eles começam como juízes muito bons, com histórias bem legais, os caras, nossa, olha o que os caras fizeram, e realmente pessoas moralmente boas, bacana. E aí vai para caras como Gideão, e Gideão, pô, beleza, ele vai lá, faz aquilo tudo, só que depois ele mata companheiros israelitas, ele mesmo adora outros deuses. Aí vai para ruim de Jefté, que ele mesmo vai sacrificar a própria filha dele em holocausto. Ó como é que eles estão se assemelhando aos povos antigos. E aí vai para os piores, para Sansão, que estão todos filisteus, e que as várias práticas que ele fez ao longo do texto foram erradas. Ele se aproximou de sangue, casou com mulher de outro povo, não sei o que, papapá. E a gente vai vendo a corrupção disso tudo. E culmina, e o livro eu não botei no slide, mas depois dessa corrupção dos juízes, entra a corrupção do próprio povo de Israel. Não só dos juízes, mas do próprio povo. E mostra uma história lá, e mostra essa história que a gente falou agora há pouco, de abuso sexual, eu esqueci como é que chama, da pessoa ser arrancada os membros fora. Eu não lembro, mas tipo, a pessoa foi... Amputação. Desculpa. O que foi, Alex? Esquartejamento. Decapitados. Amputação. Isso, a amputação foi esquartejada. E é uma cena horrível, terrível mesmo. Nem acreditei que estava na Bíblia. Mas que mostra justamente a depravação do povo. E aí você percebe que praticamente não há mais distinção entre os cananeus do povo de Israel. Olha a que ponto o povo de Israel chegou, né? E essa é a ideia. Então responde a pergunta, o que eles vão fazer lá de Josué, né? O que eles vão fazer? Está respondendo. E o livro, ele repete no capítulo... antes disso. E ao longo de todos os juízes, tá escrito assim, ó. Mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. Em vários lugares. E isso confunde a gente. Não só no livro de Juízes, mas em todo quanto é canto na Bíblia. Porque, peraí. Abraão é o pai da fé, mas ele mente com a fala que a esposa dele é irmã. Aí o outro faz não sei o quê. Jacó, ele vira Israel, mas ele mente lá pro irmão, faz não sei o que com a outra. Então, e aí no livro de Juízes, o Espírito de Deus se apossa de um cara que casou com uma filisteia, que não sei o que com outro, que tocou não sei o que lá. Isso deixa a gente confuso. Mas a grande questão, que é o que Deus está querendo mostrar pra gente, não é que Deus endossa o que está acontecendo. Deus não está endossando os atos dessas pessoas. Não é esse o ponto. O ponto é que, apesar das falhas, apesar da corrupção moral desses homens e mulheres, Deus os usou. Apesar da corrupção do próprio povo de Israel, Deus os usou. Olha como é semelhante a nossa vida. Apesar da nossa corrupção moral, apesar das nossas imperfeições, das nossas falhas, dos nossos pecados, Deus também nos usa, muitas vezes. Não só nos usa, mas ele também usa pagãos. Como ele usou lá na frente, Nabucodonosor. Como ele usou o rei persa. E aí a história é o tempo todo. Deus usa pessoas o tempo todo ao longo da história. Quer elas sejam boas ou ruins, para fazer a vontade dele. E conduzir a história da maneira como ele planejou, né? Então, isso é um ponto muito importante. Deus não está endossando quando ele faz esse tipo de frase, de afirmação. E por fim,
concluindo. Estão vendo aqui? Legal. No último capítulo de Juízes, ele faz essa frase, ela aparece algumas vezes, que é: naquela época, Israel não tinha um rei, e todos faziam o que era certo aos seus olhos. Então, eles não tinham um rei, não tinham um líder, um rei que ia fazer com que as coisas seguissem da maneira certa, que fosse conduzir Israel da maneira apropriada. Então, e isso nos dá um relance, dá uma palhinha do que é que vai acontecer agora no livro de Samuel. E a gente vai ver, poxa, e aí, ok, veio Saul, veio Davi, o próprio Davi pisou na bola, aí depois Salomão, aí depois vai de novo aquele ciclo, ele vai se repetindo. E essa é a ideia do Antigo Testamento, é isso que a gente consegue percebendo. Se a gente entende o todo, né, o fluxo da história. Mas nesse ponto da história, em Juízes, qual é a grande problemática? Eles não tinham um rei, e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. E isso nos traz a ideia, o objetivo do livro como um todo, que é o seguinte: o livro de Juízes é uma tragédia que revela a condição humana e a necessidade da graça de Deus para enviar um rei para salvar e libertar o povo. Eu vou repetir. O livro de Juízes é uma tragédia que revela a condição humana e a necessidade da graça de Deus para enviar um rei para salvar e libertar o povo. E a gente sabe que Deus, que esse rei físico, mesmo Davi, não conseguiu cumprir isso na totalidade. Os reis que eram a esperança vão se degradando, até o ponto que a terra vomita, de fato, né, na Israel, lá através da Babilônia, da Síria. E aí fica a grande questão. E aí, quando é que vai vir esse rei? Quando é que vai vir esse rei que vai nos libertar? Quando é que a graça de Deus vai se manifestar para trazer um rei que vai nos salvar e nos libertar? Glórias a Deus, nosso Senhor, que enviou Jesus Cristo para ser esse rei. Não um rei político, não um rei que exterminou os povos ao redor, mas um rei que morreu por nós, que foi levantado não num trono, mas numa cruz, com uma coroa não de ouro, mas de espinhos, com um manto não de púrpura, mas de tecido qualquer, praticamente nu, mas esse era o nosso rei, pela graça de Deus. Então, essa é a história do livro Juízes, essa é a história, é isso que a gente quis abordar, né, nesse período. Aí a gente, mais uma vez, só reforçando, por que desses estudos? Para a gente ler e entender a Bíblia como uma narrativa. Entender dentro de cada livro a narrativa do livro. E dentro de cada história a narrativa da história. Isso é muito importante, é um exercício, dá trabalho, mas é importante, eu queria recomendar mais uma vez que a gente caia dentro dos vídeos, estude eles, não fique tentando ser minucioso nos versículos, mas tentar realmente ter uma visão mais panorâmica, entender o todo. Acontecendo que isso vai ser muito bom para nossa leitura bíblica. Tá? Bem, é isso aí que eu queria compartilhar, que eu preparei para a gente falar. Agora, abrir talvez para comentários, se você quiser fazer um comentário, algum adendo ao que eu falei, quiser fazer alguma pergunta, se eu souber responder, eu posso responder, se não, tem outros colegas aqui que podem, irmãos, que podem responder, ou a gente corre atrás também, não tem problema nenhum. Tá bom? Obrigado, Glória. E vamos pedir só para levantar a mão, ou fazer uma ordenzinha no chat. André, você quer falar alguma coisa? Pode falar já. Bom dia, Rômulo. Bom dia. Você estava falando que o livro de Juízes, realmente, sem querer, eu estava vendo aqui o capítulo 19, fiquei horrorizada. Assim, é muito forte. É uma tragédia mesmo. Deixa eu te falar, você pode enviar para mim as escrituras que você leu aí hoje?
Posso, claro. Eu vou passar esse PDF, né, da aula, eu vou passar e a gente leu 2 escrituras extras que eu vou pedir também para a Nadine acrescentar. Tá bom? Obrigada. Pode deixar, nada. Mais alguém quer fazer um comentário? Oi, Rômulo, tudo bem? Oi, Wagner. Beleza? Eu queria te agradecer por essas aulas, meu amigo, porque é muito importante. Às vezes você começa a mostrar umas escrituras para algumas pessoas, né? E elas têm aquela coisa na cabeça em relação a Deus, né? E aí ela fica ali em cima daquilo, e aí você precisa explicar, né? E então você precisa se aprofundar, não da forma como a gente tem costume de fazer, que é esmiuçar as escrituras, né? Então, quer dizer, saber da história por trás. Isso é muito importante. Obrigado, tá? Obrigado Nada, agradeço. pelas aulas aí. Obrigado, Wagner. Eu acho que a Vera tinha levantado a mão antes, aí Alex e Lia. Oi, Rômulo. Bom dia. Só mesmo agradecer, tá? Obrigado. Obrigado, Miriam. Agradecer que me interessou mais de ler o livro de Juízes. Obrigada, Obrigado. tchau. Vera, Alex e Lia. Obrigada. Foi muito bom, né, ter essa visão do contexto, né? Realmente a gente lê dessa forma ajuda bastante, né? Quando a gente lê separadamente os pontos, a gente fica sem referência da cronologia, né? E o que eu tenho feito é ouvido a Bíblia no áudio do aplicativo, e isso ajuda bastante até para você entender assim a sequência, me ajuda bastante nisso. E assim me chamou muita atenção essa parte, né? Até fiquei emocionada de falar, de entender sobre como Deus usa as pessoas, né? Mesmo aquelas que a gente lê e a gente fica pensando como Deus pode usar essa pessoa, né? E como nós julgamos, né? Porque da mesma forma Deus usa nossas vidas. E a gente não é perfeito. Então me ajudou bastante isso. Muito obrigada. Obrigado, Vera. Verdade, é emocionante você falando eu fiquei arrepiado também. É muito lindo. Obrigado, Alex. Depois Lia. Então, Rômulo, queria também agradecer aí o excelente trabalho que você fez aí de organização, de estruturação para usar o tempo, né? Você, com todos os problemas técnicos iniciais aí, conseguiu cumprir a meta, né? Então, coisas de engenheiro, né? Parabéns aí. E eu queria você falou mais de uma vez, eu queria falar mais uma vez para dar o destaque, né? Que é importante esse conhecimento, esse entendimento contextualizado da narrativa bíblica como um todo, né, para que a gente não caia, e a gente tem visto muitas vezes, né, no ambiente religioso, pessoas se apegando a trechos específicos, criando uma doutrina e se perdendo, porque falta justamente esse conhecimento amplo, contextualizado de quem é Deus, do propósito de Deus, da presença de Deus, do plano de salvação em Cristo. Então, por isso é tão interessante e importante, né, para a vida espiritual ter uma visão bíblica ampla, né, para não se perder nas minúcias, nos detalhes, né. Então, muitas vezes a gente tem apego a pequenos trechos da Bíblia, pessoas têm apego a pequenos trechos, e aí se forma até comunidades, né, em torno, né, de alguma crença específica que mostra, na verdade, um desconhecimento maior de quem é Deus, do que Deus está querendo fazer. Então, acho que esse destaque que você deu no início, no meio e no final foi crucial aí para o valor que teve essa tua aula aí. Obrigado, parabéns. Muito obrigado, Alex. Valeu mesmo. Acho que era a Lia, depois a Alci. Não sei se o Djalma também, então acho é Lia, Djalma tinha aberto antes e depois ao C.
Olá, Rômulo. Bom dia, querido. Bom dia, meus irmãos. Agradeço muitíssimo pelo convite, né? E grata por estar aqui pela primeira vez no grupo e pretendo seguir, graças a Deus, né? Eu estou mais organizada realmente para poder dar continuidade, né? Você fez uma definição e quero parabenizá-lo, né? Poxa vida, como mostra cada vez mais a minha ignorância em si, né, a respeito do tema e de tantos outros livros, né? Você fala sobre uma coisa que me chamou a atenção, você falar sobre temos que estudar, né? Então realmente temos que estudar para poder estar compreendendo mais a palavra de Deus, dependendo de outros canais, né? E sendo realmente comprometidos nisso, né? E era uma coisa que eu não estava fazendo, né? Tendo esse compromisso. Então, agradeço aí a você por essa palavra e também aqui para finalizar, você falou a respeito de, você deu, né, expressou explanou uma definição a respeito dos juízes, e eu li uma outra definição e eu gostaria só de tirar essa dúvida, por favor. Ele fala aqui nessa definição, até na Bíblia dos jovens, né? Nesse tempo surgiram os juízes que eram principalmente chefes militares, mas também resolviam as questões legais do povo. Então, eu devo acreditar que realmente é isso, porque eu gosto de estudar dessa maneira, né? Chefe militares, né? Aí eu fico às vezes em dúvida. Será que era mesmo? Eles eram militares, né? Como eu posso realmente saber, né? E aí é onde entra esse meu comprometimento, né? De busca em estudar. Mas você poderia afirmar ou não sobre isso? Obrigada. Eu não. Eles atuaram como chefes militares, né? Eles acabaram liderando grupos em alguns momentos. Mas, por exemplo, o próprio Gideão, ele começa como espremendo uva, né? Diz lá. Então, eles não eram militares de formação, todos eles, mas eles atuaram como líderes políticos e militares para cuidar, libertar, orientar o povo da opressão que eles estavam vivendo em alguns momentos. Pelo menos esse é o meu entendimento, né? Entendi. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Samuel, talvez? Eu não sei, tá aí ainda? É que ele fala rapidamente, fala assim, os juízes eram principalmente chefes militares. Foi isso que me pegou. Obrigada. Eu acho que no geral, assim, acho que vai. Talvez o Alex queira comentar. Amém. A respeito disso. Sim, eu acho que tem a ver com o que eu falei, que você enfatizou, né? A gente tem muito cuidado aí com os comentários, né? Que o entendimento do contexto, né? A leitura dos fatos, o encadeamento é mais importante do que esses comentários. O comentário é do comentarista ali, da editora, do tradutor da Bíblia, que deu esse destaque, né? Como a gente viu, o período de Juízes, a gente ainda tinha remanescentes, né, dos povos anteriores de Canaã, né, que permaneceu na terra. Então ainda tínhamos alguns conflitos militares, né, a ser travados, né? A gente vê muito aí, por exemplo, Sansão com os filisteus, né, o próprio Gideão, que não era, né, a gente vê o Gideão aí muito temeroso, praticamente acovardado, precisou pôr Deus à prova, né? A Bíblia fala não põe Deus à prova, mas naquele momento específico, o Gideão precisou, né, dialogar ele e Deus, eu não sou um militar, o senhor está me mandando mesmo para uma guerra, eu não tenho essa vocação. E Deus usou, né? Então Deus usou pessoas, Gideão não tinha uma vocação militar, mas ele liderou um pequeno exército, por quê? Porque a batalha era de Deus, né? Então, acho muito interessante, né, toda a Bíblia, eu leio muitos comentários também, mas, né, Deus é maior do que tudo isso e a gente precisa estar se aproximando de Deus. Então, espero aí que ajude aí a Lia. Amém, Obrigado, Alex. Gratidão, viu? Ajudou muito. Vamos, seu Djalma, Alci, a gente encerra que vai dar o horário do culto, tá bom? Rômulo, primeiro eu quero te agradecer, né? Deus usa muito você e a sua servidão é incrível. Eu, como tio, me orgulho muito de você, porque Deus tem te usado poderosamente, tá?
deixe-me falar uma coisa. Eu, na leitura de Juízes, eu admiro muito Débora, né? A única mulher como juíza e que ela teve um papel fundamental, né? Isso chama muita atenção. Como homem, eu me sinto bastante inspirado em Débora, né? Eu vejo que ela era profetisa e juíza e se sentava embaixo de uma palmeira para aconselhar todo mundo, inclusive os homens e os chefes, né? Os líderes militares. Então, recentemente, nós perdemos uma irmã, né? Raquel, que está aqui, a filha dela, assistindo você, comigo, né? A Tânia. Mas, assim, impressionante o papel que as mulheres, né, Vera, Verinha, Noraí, todos vocês têm um papel muito especial. Às vezes os homens não têm essa sensibilidade em determinado momento, e a Bíblia reservou Débora como juíza para mostrar para a gente que a gente precisava crer e seguir a direção de Deus. Então, só para te dizer, te agradecer, porque é muito importante o livro Débora entre os juízes, porque ela me ensinou muito. Obrigado, irmão. Eu que agradeço, ótimo ponto. Muito bom ter lembrado de Débora aqui. Muito pertinente. Obrigado, Djalma. Tio. Alci, e aí a gente encerra. Obrigado, querido. Bom, na verdade, eu queria muito agradecer, né, a todos que estão aqui, a esse projeto, né, e dizer o quanto é especial ver a nova geração, né, se envolvendo com a Bíblia e trazendo para a gente até ensinamentos que muitas vezes a gente não teve a oportunidade de viver no passado, né, como igreja, né. Então me alegra muito ver você. Eu vi você pequenininho, toda vez que eu vejo você, tem uma foto do Rômulo Bochechudo, com um monte de crianças, né. Essa semana eu vi uma foto lá dos filhos do Judimar, do Carlito, postar em algum lugar aí, né. Então é uma alegria poder ver Deus levantando jovens. Esse é o meu desejo, o meu coração, né? Que os jovens e a nova geração, nossos filhos, conduzam essa igreja no futuro, né? Então, assim, falando um pouco da minha área, puxando um pouco para a minha área da geografia, né? O que acontece, né? É normal, assim, Deus trabalha também dessa forma, né? A gente vê aí, Israel, antes de Deus tentar construir essa identidade, né? Israel era um povo que só sabia obedecer. Essa é a verdade, né? Eles só sabiam obedecer no Egito, eles não tinham estrutura nenhuma. E Deus começa ali, a partir do Sinai, através das tribos, construir essa identidade, né? Eles precisavam se tornar uma sociedade coesa, né? Ter uma estrutura. E por isso que esse livro fala sobre essa anarquia, né? Então precisava ter uma identidade em relação aos povos vizinhos também, né? Então a gente vê aí muitas coisas que acontecem que é normal ao longo da história, inerente à construção das sociedades nas épocas que a gente vive no mundo, né? Então, combate de grupos étnicos, religiosos, né? É um fenômeno normal para a construção de uma sociedade, né? Mas eu queria enfatizar aqui a parte religiosa, né? Deus estava querendo construir uma espiritualidade, uma distinção da identidade de quem é de Deus dos povos vizinhos, né? Então você vê que Israel aí, ele precisava de uma espiritualidade. Deus era o centro, era algo inegociável isso para Deus. Deus era o centro do seu povo, é o centro do seu povo, né? E a gente vê aí, nesse livro, né, uma colisão entre Israel e os povos vizinhos, que adoravam Baal, que era um deus masculino, e que adoravam Astarote, que era uma deusa feminina aí, nessa questão toda, né? Eram as divindades da região, né? Então a gente vê aí o coração de Deus querendo construir, de fato, uma identidade no seu povo, colocar ele como centro, né? E mais do que isso, fazer de um povo que era, digamos assim, uma anarquia mesmo, né? Todo mundo saiu lá, a gente vê ele construindo, desde Números, Levíticos, né? Querendo construir as tribos, as marchas, a organização do povo para que ele se tornasse uma sociedade, né? Uma sociedade, de fato, coesa, tanto na área política, quanto na área, principalmente, espiritual, né? Então, assim, é muito legal poder estudar a Bíblia dessa forma, e eu estou adorando aí o projeto, eu e a Karina, a gente reforça aqui a nossa gratidão, né? E a todos que estão aqui, porque realmente a gente vai tirar muitos frutos como igreja, né? E como discípulos, né? No futuro, né? Para ajudar outras pessoas de uma forma espiritual e verdadeira e única,
né, como Deus quer. Muito obrigado. Muito obrigado, Si. Valeu. Tornar um povo, um bando de gente capenga e um povo santo, né? Acho que é capenga Luana que falava isso. É muito engraçado. Obrigado, Si. Gente, a gente vai encerrar agora. Eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de compartilhar aqui e pela Nadine ter trabalhado muito também na organização e na produção até dos slides, ela produziu. Queria agradecer. Organizado o projeto junto com o Samuel, tá organizando o projeto junto com o Samuel aí. Agradecer muito a eles. Tá bom? E tá encerrado aqui, Samuca. Obrigado. Bom, só queria agradecer também. Agradecer a você, tá, por essa aula incrível, muito bom. Né? Agradecer mesmo, que isso tem nos ajudado bastante, né? Então, queria mesmo agradecer você, tá bom? Obrigado. Deus abençoe você. Obrigado, Mari. Ô, Rômulo. Obrigado aí, Queria também te agradecer. Acho que você colocou o assunto de uma forma didática e também de uma maneira inspiradora. Então, dá vontade da gente ficar conversando sobre isso, mas vamos me segurar aqui para a gente ir para o culto. Mas foi realmente inspirador. Obrigado, porque não só nos trouxe conhecimento, mas instigou o nosso coração a ir mais a fundo, né? Então, isso foi muito legal. Queria também agradecer a Nadine, que tem trabalhado assim muito em prol do projeto. A ideia veio dela, então, e ela tem trabalhado muito, então queria agradecer ao coração e o desejo aí da Nadine, que tem feito um trabalho incrível aí para todos. E queria avisar também que no mês que vem, no dia 25 de abril, né, no domingo, às 9 horas, dia 25 de abril, a gente vai ter um novo aulão aqui, né? E eu até ia brincar com o Rômulo que hoje a gente teve um aulaço, né? Foi muito bom. A gente costumava ter um aulão, hoje a gente teve um aulaço, né? Mas, obrigado aí, Rômulo. E queria ver se alguém poderia encerrar só com uma oração para a gente. E aí a gente se vê novamente aí no dia 25. Alguém gostaria de fazer uma oração para encerrar? Dia 25. Glorinha, você pode orar para a gente, né? Posso sim, privilégio de orar. Obrigado. Bom dia a todos. Deus eterno, querido Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui unidos para aprendermos mais sobre o contexto, né, de trechos tão difíceis da tua palavra, trechos que estão historicamente tão distantes, né, da nossa realidade. Eu confesso que para mim é difícil ler trechos dali e compartilhar, né? Já fui questionada sobre, nossa, mas o Antigo Testamento era diferente, era ruim, e eu não soube como argumentar. E eu sou muito grata, Pai, porque o Senhor tem pessoas, né, para estudar de forma coesa e compartilhar conosco. Muito obrigada pela inspiração que o Senhor deu ao Rômulo, né, para extrair essas coisas e nos ensinar. Sou muito grata porque, mesmo sem merecermos, né, é muito fácil olhar para aquelas personagens do Antigo Testamento e criticá-los, e saber, nossa, como o Senhor usou. A carapuça serve para nós hoje, né, porque mesmo sem merecermos, o Senhor nos permite ser usados por Ti para compartilhar, para levar esperança, para fazermos parte do Teu plano. O plano maior, que está em Jesus Cristo. E é no nome dele, Pai, que eu oro e agradeço. Eu gostaria de fazer uma oração um pouco mais longa, né? Mas como o tempo está curto, eu quero muito agradecer-te, Pai. Jesus, amém. Amém, obrigado. Amém. Obrigado. Pessoal, obrigado mais uma vez. Ótimo domingo para todos. Ótimo culto. Obrigada, Glorinha. Beijo, querida.